Oi gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal do Olhar Digital. Como vocês podem ver, tenho ao meu lado o GWM Ora 03 GT, versão topo de linha do veículo e claro, a gente vai falar todos os detalhes sobre esse carro 100% elétrico da marca chinesa. Mas antes, quero convidar vocês a se inscreverem no canal, caso você ainda não faça parte da comunidade do Olhar Digital, e também deixe o seu like aqui no vídeo, beleza? Bom, veículo 100% elétrico, nós percorremos aqui a capital paulista, saímos também de São Paulo, pegamos rodovia com ele, vamos fazer um review completo para você não perder nenhum detalhe, seja por uma questão, digamos, aspiracional, para você conhecer um veículo diferente, um carro elétrico que ainda não é muito comum, né, aqui no Brasil, mas está crescendo, não só aqui, mas especialmente em outros países, mas também caso você queira ter um carro elétrico, aí você vai conseguir avaliar através desse vídeo se ele é o ideal para você, beleza? Antes de mais nada, eu preparei uma reportagem, um VTzinho curtinho para apresentar exatamente o veículo que estamos falando. Vamos conferir. Antes de mais nada, destaco que o Ora 03 GT é um carrinho simpático. Quando a gente liga o veículo, ele dá esse oizinho, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. A frente, aliás, lembra de um Mini Cooper ou Fusca. A parte traseira, por outro lado, é bem única. Você logo repara na ausência de faróis mais tradicionais. Por falar nessa saudação, ela é em LED, como toda a iluminação do carro. Faróis, farol de neblina traseiro, luzes de pisca e de freio. O Ora 03 GT não tem opcionais, o motorista só terá o trabalho de escolher a cor que quer, mas os itens de série são muitos, vamos citar aqui alguns deles. 7 airbags, freio a disco nas 4 rodas, câmeras 360 graus, ar-condicionado digital, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, leitura de placa de velocidade, assistente para manutenção de faixa, sistema de estacionamento autônomo, carregador por indução, rodas de aro 18, Apple CarPlay, Android Auto, computador de bordo com 10,25 polegadas e uma tela multimídia que tem o mesmo tamanho. O motor elétrico é esse que você vê na sua tela. O Ora 03 GT tem a mesma potência do irmão mais barato, o Skin, 171 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Mas a bateria muda. A dessa versão aqui é maior, 63 kWh contra 48 kWh do Skin. E isso, claro, se reflete na autonomia. No padrão em metro, o GT entrega 319 km e o Skin 232 km. Falando agora de agilidade, de acordo com a GWM, o Ora 03 vai de 0 a 100 em 8,2 segundos e tem velocidade máxima de 160 km por hora, limitada eletronicamente para economizar bateria. O porta-malas do modelo não é nenhum suprassumo do espaço, tem 228 litros, mas você pode rebater os bancos. A efeito de comparação, o Fiat Mobi, por exemplo, tem cerca de 215 litros. Existem também diferenças visuais entre o Skin e o GT. São elas que dão um tom mais esportivo e invocado ao modelo mais caro. E os preços? O GT sai por R$ 184 mil e o Skin por R$ 150 mil. O interior da versão GT é única, independentemente da cor externa que você escolher. No Skin, um depende do outro. O interior tem seu requinte, tem locais de toque macio e mesmo no plástico duro tem textura na porta. É possível notar também a textura ao longo do painel. Minha única ressalva é esse volante colossal, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Falando agora da central multimídia aqui do Ora 03, bom, essa é a carinha aqui dela e quando você clica aqui, ó, só um pequeno erro que acho que precisa ser ajustado, mapa dessa área não está disponível, ou seja, a GWM ainda não tem um mapa nativo aqui para esse carro no Brasil, então acho que uma atualização do sistema resolve. Mas essa aqui é a carinha inicial, então tem aqui rádio, Bluetooth, USB, vídeo USB, aplicativo do celular. Aí você clica aqui nesses quadradinhos, tem o telefone, para você usar o telefone, basicamente, intuitivo, configurações do veículo. Bom, começando aqui pelo mais usado, né? Estabilidade eletrônica, se você clica, aparece esse aviso aqui. Desativar essa função pode afetar a segurança durante a condução. Você gostaria de desativá-la? Não, cancela. Modo de assistência de direção. Conforto vai deixar a direção mais macia. Normal é o meio termo, o esportivo é mais firme, especialmente quando você está numa estrada, por exemplo. Interior. Carregamento sem fio, você deixa habilitado para carregar o seu celular e assento do motorista, isso aqui é bem legal. Se você compartilha o carro com alguém e aí tem uma diferença de altura, por exemplo, de gosto mesmo, você consegue deixar salvo, né, essas posições e aí depois é só clicar em uma delas que o banco já se ajusta automaticamente. No exterior, aqui ó, a gente vê que a central às vezes, como ela tem muita opção, até você vê que eu cliquei várias vezes no exterior para ela entender que era para ir para o exterior. Então também é só um ajuste aí a mais. Destravamento, se você quer todas as portas ou apenas motorista.
destravamento automático desligado a 8 km por hora ou a 15 km por hora, sensor abertura porta-malas, destravar ao desligar. Agora aqui, ó, espelho retrovisor externo, se você quer o rebatimento automático ou manual. Tilt down é aquela função que mexe um pouco, né, o retrovisor para você fazer uma manobra ali, então acaba facilitando na hora de estacionar. Você pode escolher também como você quer, e também a opção aqui do limpador dianteiro no intervalo que você quer, rápido, normal ou lento. Luzes de cortesia, né, para quando você entra no carro. Follow me home. É aquele sistema que o carro mantém o farol ligado quando você para em algum lugar, normalmente numa garagem escura ali, ajuda, né, o farol ligado para você ter mais iluminação. E aviso sonoro de encontrar veículos, se você quer um aviso sonoro, o efeito também um aviso luminoso ou aviso sonoro e luminoso. E aqui para cima, temporizador de iluminação, o tempo que você quer 2, 5 ou 8 minutos, e também a luz de boas-vindas do veículo, se você quer habilitar ou não. Condução. Bom, aqui vale a pena a gente falar o que diz a GWM, né? O que é o tal do nível de regeneração? Ele afeta o acelerador. Então, dependendo do nível que você colocar, o acelerador vai frear mais ou menos quando você tirar o pé. Para o uso do dia a dia, a GWM indica o seguinte, que você use no baixo, porque ele vai deixar essa regeneração mais leve no acelerador, deixando para quando você pisar mais no freio. Então, consequentemente, torna o modo mais econômico, né, nas vias urbanas. Então, deixar abaixo aqui, como disse a GWM. Aqui você tem também algumas funções, né? Eco+, que seria a versão mais econômica possível. Numa emergência, por exemplo, você usa ela, que ela limita um pouco a velocidade e também o ar-condicionado. O modo One Pedal, você vai dirigir basicamente com o acelerador. Você não vai pisar no freio. Quando você para de pressionar o acelerador, o carro já freia automaticamente. Então esse modo aqui, a GWM recomenda, por exemplo, em rodovias, em descidas de serra, até para economizar e também para ficar mais confortável. Agora falando de manobra, né, aqui tem todas as questões de assistente, né? Então assistente de estacionamento frontal, freio automático de emergência de baixa velocidade, tudo isso é para te ajudar ali a fazer curva, fazer uma manobra. Então ele tem muito recurso, esse carro, através da câmera, que tem uma ótima qualidade, uma resolução muito boa, para te ajudar a fazer pequenas manobras. Aqui, clicando em direção inteligente, você vai ter aqui na parte de assistência frontal, né, alerta de tráfego cruzado dianteiro, freio lateral de cruzamento frontal, sensibilidade do alerta de colisão, se você quer baixo, normal ou alto. Eu não recomendo o alto, porque aí ele fica muito sensível, né, até quando não precisa, então é melhor o baixo ou o normal. Então aqui você tem essas opções dos assistentes de segurança. Aqui na parte lateral também você tem aqui várias, né? Monitoramento de ponto cego, alerta de porta aberta, alerta de colisão traseira, alerta de colisão traseira. Aqui também tem um errinho, né? Tem duas com o mesmo nome, também é uma atualização do sistema que a GWM precisa fazer. A assistência de faixa é aquela questão, né, para você ter, para você sempre ficar centralizado, né, no meio da faixa. Tem um alerta para isso, para quando você está saindo da faixa sem perceber. Então também tem aqui todas as formas de você configurar isso. E por fim, chegando aqui no final, reconhecimento de sinais de trânsito, ele reconhece placas, alerta de excesso de velocidade você também pode configurar, limite de velocidade de cruzeiro e ajuste de alerta do excesso de velocidade. Você tem todas essas opções aqui nessa parte da central multimídia. Indo aqui para configurações, aí você tem essa tela que é basicamente para você conectar Bluetooth, para você conectar celular. Aqui no hotspot é a internet, no caso. Configuração de som, você tem volume de navegação, volume do comando de voz, volume da multimídia, volume de chamada, do toque, enfim. Então aqui você vai ajustar todo o som do carro. E a tela, questão de brilho, para você falar se você quer mais, o brilho na central multimídia ou menos brilho. Então aí o gosto é do freguês também, para você escolher como você quer. E aí, por fim, essa tela aqui é para você configurar o computador de bordo. E vamos falar um pouquinho de ar-condicionado. Clicando aqui, você tem acesso aqui à tela do ar-condicionado, que você pode configurar como você quiser, questão de temperatura, também de intensidade. Esse solzinho aqui, é muito interessante. Quando você clica nele, você vê que muda a cor. É um sistema de ionização para filtrar melhor o ar-condicionado, muito interessante. Não é todo carro que tem isso. Se você for aqui em assento, tem a massagem. Você pode receber uma massagem tanto no banco do motorista quanto do passageiro. Também não é todo carro que tem isso. O carro nessa faixa de preço é até de um segmento mais premium. Então, muito interessante. Você pode ligar a massagem baixa e também assim menos intensa, né? E a alta, que é um pouco mais intensa, no trânsito ajuda a relaxar um pouquinho. E aqui, um outro recurso muito legal, clicando nesse banco, você vai ver que aparece off e vários ventiladorzinhos. Se você clica aqui e coloca algum desses ventiladorzinhos, o que vai acontecer? O seu banco, através de furinhos que ele tem,
vai começar a também fazer um arzinho. Então o seu banco fica refrigerado, digamos assim, para um dia de calor como este em São Paulo é muito útil. E agora você pode ver também aqui embaixo que tem botões no ar-condicionado. Aqui é o on e o off, né, para você ligar o ar-condicionado. E aqui também tem desembaçador de vidro, enfim, junto com o pisca. É bem intuitivo e um pouquinho retrô, né? Acho que combina bem com o conjunto interno aqui do carro. E este é o computador de bordo aqui do carro e você comanda ele através do volante por essas setinhas aqui. E aí você, mexendo nas setinhas, consegue ver a questão de trip A, trip B, quanto que você consumiu naquela viagem, ali a quantos quilômetros por hora você está. Tem também a autonomia do veículo. E aqui, como você pode observar, eu estou parado, tem um carro na minha frente e esse carro na minha frente aparece aqui. Você vê que eu estou estacionado atrás de um carro também no computador de bordo. Isso é muito útil aqui em São Paulo, quando você está no trânsito, passa uma moto do lado, enfim. Quando eu começar a dirigir o veículo, você vai ver como é que funciona. E para vocês verem como esse computador de bordo funciona muito bem para identificar elementos, carros, pedestres, ônibus, caminhões que estão ao seu redor, eu vou aparecer nele agora. Eu acabei de entrar aqui no carro e ele já está ligado. Basta você entrar no carro, pisar no freio e já pode dirigir, desde que com cinto de segurança. O carro não dá partida sem o cinto de segurança. Para desligar, aí sim, tem um botãozinho aqui do lado que você aperta e o carro desliga. E aqui funciona da seguinte forma, pessoal. Aqui o carro está parado, então tá o P aqui. Se eu quiser dirigir, é só eu apertar o freio, pisar no freio e aí girar aqui para o D de drive. E aqui na ré. E aí automaticamente, claro, você já tem a câmera ligada. Essa alavanquinha bem pequenininha aqui ao lado da seta é por onde você vai comandar o controle de cruzeiro, né? Quando você está numa rodovia, por exemplo, você consegue adaptar ali a velocidade do veículo, tirar o pé do acelerador e o veículo vai se movimentar sozinho. Se o carro da frente frear, ele vai frear junto, mantendo uma distância segura. E você comanda tudo isso através dessa alavanquinha que fica meio escondida, mas ela é intuitiva. Falando agora do espaço interno, ele é surpreendentemente bom. Olhando por fora, ele parece um hatch compacto, mas por dentro ele está mais com cara de hatch médio. Eu tenho 1,85 m, consigo aqui configurar o banco para mim para eu dirigir de forma absolutamente confortável, mas vamos ver como é que eu fico agora no banco de trás. Saio do banco da frente, vim para o banco de trás e este banco aqui do motorista está no limite, está o mais para trás possível. E mesmo assim, ó, meu joelho está até colado no banco. Mas eu tenho uma boa movimentação de pés, então eu não estou tão apertado assim. Se tivessem mais passageiros aqui, e até se o motorista não estivesse tão para trás, com certeza teria um espaço ainda melhor. Então sim, o espaço interno desse carro é bom. E agora vamos rodar com o Hora 03 GT, em um trajeto que começa na zona oeste da capital paulista e vai até Santana de Parnaíba pela rodovia Castelo Branco, algo em torno de uns 50 km de ida mais 50 km de volta. E aqui já vai uma primeira dica. Como o carro é baixo, logo nos primeiros minutos percebi que teria que ir na manha em quebra-molas e valetas, por exemplo, para não raspar a parte de baixo do veículo. Esse carro ele tem um quê? Ele se propõe a ser um pouco mais esportivo, né? Então ele é um pouco mais baixo, mas a suspensão não é desconfortável. Só quem está acostumado, por exemplo, com um SUV, tem aquela suspensão um pouco mais macia, talvez estranhe um pouco, mas por esse carro se tratar de uma proposta um pouco mais esportiva, é natural que a suspensão seja um pouco mais firme, mas ela não é desconfortável. Agora, eu estou gravando esse vídeo, estou fazendo esse teste em São Paulo e sabemos que o asfalto de São Paulo não é assim lá essas coisas, né? Então é natural que ele sinta um pouco mais. Então a suspensão, por exemplo, às vezes dá aquela sensação de que ela chegou no limite dela, né? Quando você passa um pouquinho mais rápido por um quebra-mola, por exemplo. Já estou aqui na rodovia Castelo Branco. E aí eu coloquei o controle de cruzeiro adaptativo. E ele é muito simples de mexer, né? Você tem uma alavanquinha aqui do lado, você mexe nela. E aí eu coloquei numa velocidade de 105 km por hora. Aqui o limite é de 120. Mas o que acontece? Nesse momento eu estou 96. Por quê? Porque aqui no computador de bordo isso fica muito evidente. Ele reconheceu o ônibus que está na minha frente, o ônibus está numa velocidade mais baixa. Então automaticamente o carro diminui a velocidade para ficar uma distância segura do ônibus. Então esse é um recurso que facilita, né? Porque eu não estou com o pé no acelerador, estou aqui tranquilo, descansando. O ônibus que está na minha frente toma uma distância segura dele. Se ele acelerar, o carro vai acelerar. Se ele frear, o carro também vai frear. Então isso dá primeiro uma segurança a mais e também um conforto na hora de você dirigir na estrada. E agora eu estou dando seta aqui para a esquerda e fui para a faixa em que a velocidade está mais alta. Eu estou setado a 105 km por hora
E agora, como o carro da frente ele está a uma velocidade maior do que o ônibus, sem pisar no acelerador, sem fazer nada, o carro já reconhece a velocidade do carro aqui da minha frente, na hora 3 já reconhece a velocidade do carro que está na minha frente e seta, coloca uma velocidade parecida com a dele para manter essa distância segura. Então quem está mantendo essa distância do carro é o próprio Hora. O carro agora acabou de dar uma freada, como percebi aqui, deu para perceber pela luz de freio dele, e o Hora reduziu a velocidade. O carro está acelerando, o carro da frente está acelerando, o Hora também acelera, mas ele não fica a 105 km por hora, que é a velocidade que eu estabeleci. Nesse momento ele está a 100, agora sim chegou na velocidade máxima que eu estabeleci, porque o carro da frente também acelerou. E agora eu vou acelerar 110, 115, 120. Então agora a gente está a 120 km, está chegando a 120 km por hora, que é o limite da rodovia Castelo Branco. O carro da frente está acelerando, então o Hora também vai acelerando. Então é muito prático, não estou com o pé no acelerador, estou aqui tranquilo, tem o controle também das faixas que ajuda nessa direção, e agora o carro da frente está freando e o Hora também começa a frear, 114, 113, 109, então ele freia sozinho e mantém essa distância segura, então dá essa sensação de mais segurança e de muito mais conforto para você dirigir, especialmente longas distâncias em uma rodovia como a Castelo Branco em São Paulo. Eu ativei aqui na rodovia o modo One Pedal de condução. Neste modo One Pedal você só dirige com o acelerador, basicamente. Você tira o acelerador, né, para de pressionar o acelerador e o carro freia bastante. Até uma recomendação da GWM usar este modo de condução em rodovias, né, ajuda ali na regeneração da bateria. E ele funciona muito bem. No começo, quando eu não estou acostumado, né, com esse modo, você até fica um pouco assim, né, porque você não está acostumado, você tira um pouquinho, ele já freia. Mas quando você se acostuma, ele fica muito confortável, especialmente em rodovias, né, você acaba controlando melhor o carro só com o acelerador, não precisa ficar freando. Então é um modo muito confortável, ajuda na bateria, né, no caso, dirigindo em uma rodovia, como a Castelo Branco. E quando você se acostuma, ele fica realmente muito prático de usar. Não dá nenhum tranco, quando você se habitua, realmente é um modo que faz a diferença na hora de conduzir em uma rodovia mais reta, mais longa, de alta velocidade, como é a Castelo Branco. Peguei um pouco mais de velocidade, fiz retomadas aqui até 120 km por hora, ó. Dei seta aqui para a faixa da esquerda, acelerando para chegar a 120 km por hora. Algo que chama atenção nesse carro, né, o que até é esperado, visto que ele tem uma potência boa, né, de 171 cavalos, tem um torque excelente, né, 25,5 kgfm, mas ele não é um carro leve, né, ele tem mais de 1.500 kg. Então, pra você ter uma noção, ele é mais pesado do que um Volkswagen T-Cross, que está ali na faixa dos 1.300, 1.400 kg, 1.200, 1.300 kg na verdade. O Volkswagen Taos tem os 1.400, então este carro aqui, apesar de ser um pouco menor, ele é mais pesado do que o Volkswagen Taos, e aí é mais leve do que o Tiguan, que é o mais pesado, que tem quase 1.800 kg. Mas é só pra gente posicionar esse carro em termos de tamanho. Quando você olha para ele, você fala, é um compacto, é um hatch compacto. Mas não, ele é um hatch médio. Inclusive, ele tem dimensões muito parecidas com a do Volkswagen T-Cross. E mesmo assim, sendo um carro mais pesado, 1.500 kg, mais pesado, né, do que o T-Cross, do que o Taos, ele é ágil, ele é muito ágil. Você não sente esse peso quando você precisa fazer uma retomada de velocidade, quando você precisa fazer uma ultrapassagem. Ele definitivamente não parece que tem 1.500 kg. Mas é engraçado, quando eu fui ver as dimensões aqui do Hora 03, eu percebi que ele tinha dimensões muito parecidas com a do T-Cross, mas ele parece, quando você olha, ele dá essa impressão de que ele é um pouquinho menor. Mas não, ele é maior do que parece. E aí é sempre bom da gente explicar, né? É normal que carros elétricos pesem mais, né? Sempre um carro elétrico de mesmo tamanho ali de um carro a combustão, ele tende a ser mais pesado, isso é natural por causa da bateria. Basicamente, de uma forma muito crua, a bateria é muito pesada e isso faz com que o carro fique mais pesado. Como eu já tinha falado para vocês, esse carro tem alguns recursos que são, digamos, mais premium, são de categorias e valores até mais altos do que o do Hora 03 GT. Quais são esses dois recursos que eu chamo a atenção em particular? Primeiro, a massagem no banco, que ela ajuda bem, tá num trânsito ali, dá uma relaxadinha, funciona. Mas especialmente, o banco, digamos, climatizado. O banco do Hora 03, ele é cheio de furinhos. E esses furinhos você consegue acertar na central para eles climatizarem, sai um arzinho gelado do banco. E em dias de calor como esse em São Paulo, mais de 30 graus, dá um efeito bom, ajuda, né, se somado ao ar-condicionado. Mas eu vou fazer agora só 3 ressalvas. Primeiro,
eu estou dirigindo com todos os modos, né, de proteção, de segurança ligados, com todos os alertas. Esse carro tem muitos alertas, tem muitas câmeras. Então, se você deixar tudo ligado, como eu deixei, né, para ter essa experiência, digamos, máxima, né, do Ora 03 GT, ele acaba apitando muito. Vocês vão ver provavelmente aqui ao longo do vídeo, ó, já começou um apito, porque passou uma moto ao meu lado. Então, automaticamente, o carro tem muitas câmeras, né, tem essa Bird View, e eu consigo ver o carro posicionado aqui entre os outros veículos no trânsito. E aí, se passa uma moto, passa um pedestre, então se um carro se aproxima muito de mim, ele começa a apitar porque eu deixei habilitado para isso. Você pode desabilitar. Mas esse é um fator que eu, por exemplo, se fosse rodar com esse veículo constantemente, aqui eu tô mais para experimentar mesmo, mas se eu tivesse esse carro, por exemplo, eu ia desabilitar praticamente tudo, porque senão fica um pouco incômodo pensando em São Paulo, né? Uma rodovia talvez, vale a pena você deixar ele ligado para ele te auxiliar, né? Caso precise, caso surja ali algum elemento que você não tenha visto, né, no trânsito. Mas em São Paulo, muito trânsito, muita moto passando, muito pedestre, muito carro se aproximando, fica um pouco cansativo, né? Muitos sons. Mas não é nenhum grande problema, dá para você desabilitar. Segundo ponto, que eu gostaria de fazer uma ressalva, a seta. Porque como que é a seta normalmente de um veículo, né? Você dá um tapinha nela para cima e aí ela pode te auxiliar, né, dando 3, 5 setas ali para direita ou para esquerda, e aí depois ela para. Se você coloca ela para cima e ela fica ali para cima fixa, até você baixar ou até você fazer a curva, numa caso uma seta para direita, ela vai se manter ali e você tem o controle. Você consegue também baixar ela para a posição central, que ela vai voltar normalmente. Neste carro aqui não é assim que funciona. Dei uma setinha para a direita, simples, e aí ela fez 3 movimentos, né, de seta para minha direita. Se eu quiser dar uma seta maior, eu acabei de dar uma seta maior, vocês vão perceber como ela volta para a posição original, eu não tenho total controle sobre ela. Então ela vai ficar dando seta até de fato eu fazer uma curva, ou então eu baixar ela aqui de novo. Então isso só é um ponto que, como eu não estou acostumado, né, como eu estou acostumado com esse funcionamento da seta, digamos, mais clássico, mais comum nos veículos, me sinto um pouco sem controle sobre a seta. Então essa é a segunda ressalva que eu faço. Qual que é a minha terceira ressalva? É o tamanho do volante, né? Eu entendo que a GWE, muito provavelmente, quis dar uma proposta um pouco mais retrô para o carro, então ele tem esse volantão que era muito comum, né, em décadas passadas. Eu estou mais acostumado com volantes menores, né, até mais esportivos, né, que até combinariam, na minha opinião, um pouco mais com a proposta do carro. Mas é bacana, um volante bonito, eu gostei das funcionalidades dele, eu gostei da forma como ele conversa com a central multimídia. Mas para este que vos fala, que tem uma perna um pouco comprida, eu precisei posicionar esse volante, como ele tem ajuste de altura e de profundidade, eu precisei posicionar ele de uma forma que ele ficasse muito para cima. Então ele até cobre um pouco, no meu campo de visão, ele até cobre um pouco da central multimídia. Então, algo que eu mudaria nesse veículo, sem dúvida, seria o tamanho do volante. Eu acho que é bonito, é muito bem acabado, mas eu acho que ele, por ser muito grande, acaba ficando um pouco menos prático, especialmente para uma pessoa um pouco mais alta como eu. Eu finalizei o meu passeio com o Ora 03 GT testando o sistema de estacionamento autônomo. É isso mesmo, o carro consegue estacionar sozinho. Bom, o resultado você está vendo na sua tela. Deu tudo certo. Minha única ressalva é que eu precisei achar uma vaga bem fácil mesmo para o sistema de câmeras entender que aquilo era uma vaga. Eu circulei bastante no estacionamento até que o veículo percebesse que tinha de fato um lugar para parar. Em vagas mais apertadas ele não reconhecia, então tive que buscar uma área que tinha poucos carros e aí deu tudo certo. A minha impressão é que essa função é mais divertida do que prática. Isso porque o sistema autônomo não é tão ágil assim. Então, além de você demorar para achar uma vaga, ele vai demorar um pouquinho mais para estacionar do que um motorista que já está bastante acostumado ao veículo. Bom, gente, espero que todos tenham gostado aqui da nossa avaliação do Ora 03 GT da GWM. E sempre que a gente faz uma avaliação review, as pessoas se perguntam, mas vale a pena? E aí eu vou responder esta pergunta com outras perguntas. Primeiro, você quer um carro elétrico? Se a resposta é sim, beleza, tem alguns aspectos a se considerar. Qual é o seu tipo de uso? Você usa mais para trabalhar? Porque assim, se você trabalhar longe da sua casa, vai 30 km, aqui em São Paulo é uma distância considerável, da Zona Norte à Zona Sul, Zona Sul à Zona Norte, você vai ter carga suficiente para ir e voltar ao longo de toda a semana e carregar no final de semana, beleza? Ah, mas eu tenho uma casa na praia. Pensando com um exemplo litoral norte, que é ficar 200 km de São Paulo, mais ou menos, algumas cidades, você vai conseguir chegar até a casa no litoral, tendo o carregador lá, consegue abastecer, não vai ter problema nenhum.
Então, para esse tipo de uso, funciona muito bem. Agora, se você viaja muito, vai até o Rio de Janeiro, vai para outros estados, como a gente não tem uma infraestrutura ainda de carregadores elétricos nas estradas brasileiras, aí pode ter um pouco mais de problema. Ah, mas aí você pode se perguntar, né? Puxa, 184 mil reais num carro elétrico, com esse valor você consegue pegar outros carros a combustão que talvez eles pareçam mais vantajosos. Vou citar aqui 2 exemplos. O T-Cross topo de linha da Volkswagen é um pouco mais barato, na faixa dos 175 mil. O Jeep Compass de entrada está ali 185 mil reais mais ou menos. São 2 SUVs, né? No caso do Jeep Compass, um SUV ainda por cima grande. Então muita gente pode se perguntar, mas será que vale a pena ter um carro elétrico por esse valor? Sendo que eu posso comprar um carro maior, movido a combustão? Vai depender do seu uso. Se você precisa de porta-malas, como a gente viu aqui, o porta-malas desse carro não é muito espaçoso, mas se você faz muita viagem, tem criança, né, tem filhos, aí realmente um carro a combustão vai sim ter mais praticidade. Então a resposta do vale a pena ou não vai depender do seu uso. E é isso, pessoal, vou me despedindo por aqui, mas antes reforço o nosso recado, né? Deixa o like aqui neste vídeo se você gostou e, claro, se inscreva no nosso canal, ajude a comunidade do Olhar Digital a crescer ainda mais e levar informação de qualidade, conteúdo de ciência e tecnologia para todo mundo, certo? Agradeço demais e você já sabe, né? Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui.